Bom dia, oitavo ano. A gente hoje está finalizando o capítulo 4, na realidade uma revisão, do capítulo 4, e nós estamos revisando ele desde semana passada, e a gente vai finalizar essa revisão hoje aí. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os excessos da política de terror, Essa política de terror, ela acabou enfraquecendo muito a República dos Jacobinos. Lembrando que na República Jacobina, todos os seus opositores eram perseguidos e guilhotinados. Foi o período que as pessoas mais foram guilhotinadas na França, foi o período do terror aí, E aí a burguesia articulou um golpe, contra os jacobinos e Robespierre vai tomar o poder. O que acontece com os jacobinos? Os seus líderes serão presos e eles sofrerão aquilo que eles gostavam muito de fazer, Porque eles serão guilhotinados também. E aí nós vamos ter um novo governo, esse governo vai se chamar Diretório. Esse diretório vai reunir quem? Não mais a burguesia que estava mais próxima do povo, mas agora uma burguesia girondina, que era uma burguesia mais alta, a da planície e setores mais enriquecidos. Então, esse novo governo que se forma é um governo voltado para as pessoas mais ricas aí. Com o passar do tempo, percebe-se que as dificuldades econômicas que o país atravessava, elas vão continuar nesse novo governo aí. Isso vai abrir uma brecha para que um novo golpe seja dado. E será dado um novo golpe. Esse golpe vai ser liderado por um homem chamado Napoleão Bonaparte e ele vai implementar na França um governo chamado de consulado, Nos primeiros anos da Revolução Francesa, a gente vai ter uma participação muito importante das mulheres nessa revolução. Mas com o tempo, elas vão perdendo essa importância na Revolução, perdendo essa importância na França também. Tanto que as mulheres francesas, elas só vão ter direito a voto, se eu não me engano, em 1944. Então, assim, por muito tempo, elas ficaram à margem da sociedade ali. Napoleão Bonaparte, como líder da França, ele vai reaproximar igreja de Estado. Por que ele precisa da igreja do lado dele? Apesar dele ser um líder e dele deixar bem claro para a igreja que quem mandava na França era ele, era muito importante ele ter a igreja do lado dele, porque era nas missas, que os padres, eles diziam para os seus... para as pessoas que estavam submissas ali na igreja, para as pessoas que frequentavam a igreja, que era importante obedecer ao líder, não se revoltar contra o líder, que um líder era um representante de Deus e como representante ele precisava ser obedecido. Então, por isso era muito importante para Napoleão ter a igreja ao lado dele, mas ele sempre deixou muito claro para a igreja que quem mandava na França era ele e que a igreja não tinha poder político ali na França. Tanto que ele vai fazer o seguinte, ele mesmo que vai escolher, algumas pessoas de cargos mais altos dentro da igreja e vai pagar uma pensão, tipo assim, pagar um salário para aquelas pessoas todo mês. Era uma forma dele manter a igreja perto e ao mesmo tempo controlar essa igreja aí. Ele vai criar o Código Civil. Esse Código Civil ele vai criar algumas regras na França e ele vai ser base para o Código Civil de vários países depois. Uma das coisas desse Código Civil é separar igreja de Estado, porque, por exemplo, as pessoas casavam na igreja e estava tudo certo. Agora não, as pessoas podem casar na igreja, mas para ser oficial elas tinham que casar no cartório, que é um órgão do Estado, para confirmar realmente que elas eram casadas. Então essa foi a separação, uma das coisas com a separação de igreja de Estado. Antigamente só se casava na igreja. Depois, com a separação de igreja de Estado, precisava se casar no Estado, através do cartório, e na igreja é facultativo, porque você pode casar no cartório, mas não necessariamente você precisa casar na igreja, Uma das inquietações de Napoleão Bonaparte era a Inglaterra, Porque a Inglaterra era um dos países mais ricos, mais fortes do período, e a França queria derrubar a Inglaterra. Então ele tenta várias vezes derrubar a Inglaterra, invadir a Inglaterra, vencer a Inglaterra, mas ele não consegue, porque a Inglaterra era conhecida como Rainha dos Mares. Era impossível vencer a Inglaterra. Então qual é o plano dele? O bloqueio continental. O que o bloqueio continental dizia? Que nenhuma nação amiga poderia fazer comércio com a Inglaterra. Caso essa nação desobedecesse, a França iria invadir o país. Qual era o objetivo
do bloqueio continental? O objetivo do bloqueio continental era enfraquecer economicamente a Inglaterra, já que ele não conseguia invadir, que ele não conseguia vencer a Inglaterra, então ele queria enfraquecê-la economicamente aí. Alguns países vão desobedecer, porque a Inglaterra era grande produtora no período, né? A indústria, ela bombava na indústria, e a França não consegue suprir essa industrialização da Inglaterra. Um dos países, por exemplo, que vai desobedecer o bloqueio continental vai ser Portugal. E é por isso que a corte portuguesa tem que fugir para o Brasil. Sai de Portugal e foge para o Brasil. Por quê? Quando o rei de Portugal vai fazer comércio com a Inglaterra, né, desobedecendo o bloqueio continental, Napoleão vem para invadir Portugal. E aí o rei e a corte portuguesa fogem para o Brasil e realmente Napoleão invade Portugal aí. Claro que ele não consegue, né, com esse bloqueio continental, enfraquecer a Inglaterra, porque muitos países vão fazer a mesma coisa, vão acabar por debaixo dos panos continuar comprando e vendendo da Inglaterra, que era a grande potência industrial do período aí. Napoleão, ele vai sofrer uma severa derrota na Rússia, né? E essa derrota vai ser muito importante porque os outros países vão perceber que a Rússia, Napoleão podia ser vencido, né? Então, na Rússia, o que vai garantir a vitória dos russos na guerra? Vai ser o frio. A Rússia estava tão fria, que muitos soldados franceses acabaram morrendo de frio, né? E de fome também, né? Porque a Rússia usou algumas táticas também contra a França em relação à comida. E aí os outros países se unem e conseguem derrubar Napoleão, que acaba se exilando numa ilha de Elba. Só que em determinado período ele foge dessa ilha, volta para a França e toma o poder. Mas só toma o poder durante 100 dias. Depois desses 100 dias ele vai ser finalmente derrotado e destituído do seu poder. E aí, algumas grandes potências decidem se reunir naquilo que é conhecido como Congresso de Viena. Quais são as grandes potências? Grã-Bretanha, Rússia, Prússia e Áustria. Qual era o objetivo do Congresso de Viena? Reorganizar as fronteiras da Europa. Por que reorganizar as fronteiras da Europa? Porque Napoleão tinha invadido vários países e conquistado vários territórios. Então, o Congresso de Viena restabeleceu o seguinte: tudo aquilo que Napoleão tinha conquistado vai voltar para os seus antigos donos, tá? E outra coisa também, eles vão definir medidas para manter a estabilidade política, para que nenhum país se sobrepusesse sobre o outro, para que não houvesse, né, um outro país que fizesse aquilo que Napoleão fez nesse período aí. Eles vão estabelecer também uma coisa chamada de Santa Aliança. Santa Aliança é uma organização militar, né, de ajuda mútua entre os países, né? Em caso de guerra, eles vão lá e se ajudam ali, né? Então, essa Santa Aliança eram acordos firmados, né, para combater principalmente movimentos liberais e nacionalistas. Que movimentos liberais e nacionalistas eram esses que queriam derrubar quem estava no governo? Então, essa Santa Aliança, ela serve para isso, para se ajudar em períodos de guerra e também para combater alguns revoltosos que quisessem, né, derrubar os governos daqueles países ali.